Fala aí, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo. Aproveita, me siga aí nas redes sociais, tem Twitter, Instagram, TikTok e conheça meu parceiro, a EuroEFoot, onde você pode jogar demais e se divertir com uma Master League Online no seu eFootball, PC e consoles, beleza? Vale dinheiro real e é muito divertido. Boa sorte, link na descrição. E, mano, estou gravando esse vídeo nesta quarta-feira. Provavelmente o update que a gente espera, o 5.2, vai estar chegando agora em dezembro, tá? A gente acredita no dia 4 ou no dia 11, mas provavelmente no dia 4, que é o dia que acaba a temporada, né? Então pode ser que a Konami anuncie algo nesta quinta-feira, né, sobre atualização. Vamos aguardar, mas geralmente eles avisam na quinta-feira ou no mais tardar na segunda-feira, na semana do lançamento do update. Mas a gente tem que ficar de olho. Lembrando que algumas faces novas vão chegar, e no último vídeo a gente já descobriu uma nova face do jogador do Milan aí, que vai ser adicionada também nesse update 5.2. Obviamente, outras faces vão chegar de novos jogadores. No vídeo passado também eu falei sobre como funciona, né, os jogadores estarem associados a alguns clubes, né? Eu falei para vocês que, por exemplo, o Ibra está associado ao Milan, né? O Adriano Imperador associado ao Inter de Milão. E eu tinha falado para vocês que o Ronaldo, lá no UFC, né, ele era antes, igual Pelé, associado à FIFA e agora não mais. Ele é associado ao parceiro Premium, que é ao Real Madrid, né, e a própria EA confirma isso, né, trazendo os épicos do Real Madrid e o Ronaldo Fenômeno é um deles. Então, Renan, existe chance da Konami conseguir fechar pela FIFA o Ronaldo? Sim, galera, existe chance sim. Não pelo Real Madrid, mas sim pela FIFA, porque o Ronaldo Fenômeno ele é associado tanto a sua imagem pela FIFA, como a sua imagem pelo Real Madrid, tá? Vamos aguardar pro ano que vem, talvez uma confirmação, ano de Copa do Mundo, vamos ver o que vai rolar, mas sim, existe chance, né? Já trouxe para vocês informações há meses atrás que a Konami estava tentando negociar com o Ronaldo, existiam algumas complicações contratuais, mas vamos ver se isso vai dar positivo ou negativo para os fãs do eFootball. E por fim, a gente tem alguns dados interessantes aqui sobre o eFootball Mobile / consoles e PC, que eu gostaria também de compartilhar com vocês essas informações. O eFootball Mobile entrou no top 25 dos jogos mais populares para mobile em 2025, alcançando uma média de usuários ativos, tá? 11,7 milhões por mês, uma média de 4,3 milhões de pessoas por dia. Esses dados são interessantes porque 4,3 milhões de pessoas por dia, galera. Para vocês terem ideia, o PES 21 vendeu, somado ao PES 20, 3 milhões de cópias. Ou seja, é muito mais pessoas ativas hoje só no mobile jogando eFootball do que o ano inteiro de pessoas que compravam e jogavam o Pro Evolution Soccer. É o que eu falo. O eFootball pode ser um jogo que não é para você, mas não tem como não falar que ele não é um sucesso para a Konami de reviravolta e financeiro principalmente. É muita gente jogando. Renan, mas e nos consoles e PC? Com certeza é um número bem menor. A gente vai pegar na média ali das ranqueadas, né, que hoje é somada as ranqueadas de PC e de console junto, a gente não tá falando nem de 500 mil pessoas. Nas ranqueadas, obviamente tem muita gente que entra e não joga ranqueada, tem gente que joga só os desafios, mas vamos colocar ali uma média de 600, 700, 800 mil pessoas jogando ativamente nos consoles, contra 4,3 milhões diariamente no mobile, 11,7 milhões de pessoas por mês jogando no mobile, é muita gente. Então, por que a Konami foca no mobile, Renan? Por que a prioridade dos caras, os trailers é jogando no mobile? Por que as melhorias gráficas vieram para o mobile? Porque o maior público dos caras hoje é o mobile, isso é a maior prova desses dados aí. Então, obviamente, eles vão seguir investindo na plataforma que mais tem gente, que mais gera engajamento, que mais gera grana para os caras. E não somos nós aí que jogamos nos consoles, e sim essa galera que joga no mobile. A diferença é muito grande de usuário. Isso já era na época do PES, tá? Quando tinha o PES Mobile já bancava, sustentava a franquia nos consoles, porque se não fosse o PES Mobile, provavelmente a versão de console já tinha falido há bastante tempo. O eFootball veio para unir tudo numa coisa só e salvar a franquia Pro Evolution Soccer, obviamente levando outro nome, eFootball, outras características, projeto, mas financeiramente para a Konami é um grande sucesso com toda certeza. Deixa seu like, seu comentário e sua opinião aqui no canal e se inscreva para a gente chegar aos 40 mil inscritos. Tamo junto!